neste computador. Grave. Pronto. O Irã tá aí. Tá com a Ronieri. Presente. Aí, Alexandre, que não está com a gente aqui. hoje. Saul tá negão, né, Saul? Você tá tomando sol, menino? Alexandre não tá, nem a Michele? A Michele tá onde, Saul? Iluminação dele. Saúl? E aí, Saúl, tudo bom? Beleza? Vamos orar, vamos começar então. O Alexandre está aí? Michele não tá na área, não, né? O Alexandre ele está no Rio de Janeiro. Porque o tio dele faleceu. Não foi de Covid. Ele já vinha doente há bastante tempo. E o Alexandre falou com a prima, que estava cuidando do tio, e achou que o tio não iria resistir. E a outra filha dele mora aqui em Brasília. Então, o Alexandre acabou indo para lá para levá-la e também para resolver essas questões do jazigo, porque está no nome do pai dele, ele é inventariante do pai. Daí tinha que exumar, tinha que fazer algumas coisas assim, e acabou que ele teve que ir para lá. Então, ele provavelmente volte amanhã, se Deus abençoar. É parente do Alexandre? Sim, é irmão do pai dele. Ah, tio dele. Tio dele. Bom, mas ele acabou falecendo ou não? Faleceu. O Alexandre saiu na sexta, né, dia do trabalho cedo, mas ele nem conseguiu, no meio da viagem já avisaram que ele tinha falecido. Ele nem conseguiu ver o tio. Que pena. Bom, que Deus aí guarde, né? A família aí também esteja acompanhando aí esse momento difícil, né? Bom, vamos começar com uma oração. Quem gostaria de ir de oração, tanto o homem quanto a mulher? Acho que eu nunca ouvi a Ronieri orando. O que você acha? Posso orar. Então vamos orar. Querido Deus, obrigada, Pai, por este momento. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui unidos, meu Deus, para aprender a cuidar dos nossos filhos, a criar um relacionamento bom com eles, Pai, e um relacionamento bom contigo também, que seja feita a sua vontade, Pai. Queremos pedir, meu Deus, proteção pelo Alexandre, que está viajando, que precisa resolver tantos problemas burocráticos lá. Pedir também pela Vânia e o Cláudio, que não estão. Meu Deus, cuide deles, que eles tenham uma boa viagem de volta amanhã. E também, meu Pai, pedir que nos abençoe, que a gente possa aprender bastante e que a gente consiga aplicar, meu Deus, aplicar tudo que a gente aprender. Amém. Amém. Muito obrigada. Amém. Em nome de Em nome Jesus. de Amém. Jesus. Amém. Amém. A Ronieri já caiu, a conexão dela lá com Deus foi tão forte que caiu a internet lá. Voltou já, Rony? No finalzinho caiu, mas... O quê? Perderam? Não estou orando, não? Ouvimos sim, ouvimos sim. Ai, Você orou baixinho, mas a gente ouviu. Muito bom. Obrigado pela oração. Vamos fazer uma pequena volta, né? Uma pequena revisão da semana passada. Vocês lembram qual que era o tema da semana passada? Votação baixa. Oi, vocês estão ouvindo aí? Minha conexão sobre caiu. consciência, né? A consciência do seu filho, né? Uhum. Fala, o Carlos tá aí, Carlos? Ô, Tá bom? O que você lembra da semana é que passada? eu tô ajeitando O som. Tá bom. o som que tá um pouco ruim. Tá, o nosso tá baixo? Não, é o meu aqui. O seu, tá bom. Daniele, Zé Sobrinho, vocês têm alguma coisa que gostariam de falar? Semana passada, que vocês lembram que foi bom?
Tá ótimo. A gente Mas isso daqui a pouco vai subir. está entrando no curso já em andamento, né? Mas eu gostei muito daquela questão do relacionamento, né? De você entender mais do espaço do seu filho, né? Eu gostei muito dessa parte, né? Sim. Respeitar o momento dele, né? Está fazendo uma revisão do Assim, som. não estou ouvindo nada. Fala um pouquinho, Carlos, eu preciso tentar ajustar o seu som aqui. Léo, O que é isso, gente? É uma araponga? É um cachorro. porque eu estou de babado Não, nosso não. do cachorro, Você só do cachorro. da prima, do Ah, Alexandre, tá. viajou e daí eu fiquei cuidando do babado do Rex. Mas é um cachorro pequenininho, né? Já imagino já um Yorkshire. É pequenininho, mas late bastante. A característica do cachorro é assim, quanto menor, mais late, né? Mas faz barulho. É. Só voltando, eu gostei muito da aula passada, da consciência do filho, quando ele fala que a consciência moral é a parte instruída da personalidade humana. Porque a gente tem a consciência, né, primária, que Deus já coloca no coração da gente aquilo que é certo ou errado, e a gente tem essa parte que acho que é onde o papel do pai, da mãe, ele é fundamental, é quando a gente vai instruindo o coração do filho da gente, né? Então, o respeito, os valores, é aquilo que vai sendo produzido em função daquilo que a gente vai transmitindo para ele. E eu achei muito legal a aula passada e essa aula de hoje também, eu acho vai ser muito boa. Gostei demais também desse capítulo aí que a gente vai entrar. Bom. Então, e do certo e do errado, né? Fazer a coisa certa, a diferença da gente fazer a coisa certa em função de toda a estrutura, aquele que ele chama, gostei muito do exemplo, né? Aquele armazém, o depósito moral, daquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida da gente e vai formando o caráter, a moral da gente. Vai acumulando, né? Acumulando. Eu nunca tinha nem pensado nisso, mas eu achei muito legal a forma como ele usa isso como exemplo, porque é o que acontece mesmo, a gente vai passando por situações e vai aprendendo aquilo que é certo e que não é certo, e vai trazendo desse repertório de coisas uma prática para a nossa vida. Então, achei muito legal. E também a distinção que ele faz entre fazer o que é certo por se sentir culpado ou fazer o que é certo porque é certo. Então, assim, essa é uma questão que eu sinto que, às vezes, até na gente a gente tem que trabalhar. Não vai fazer o que é certo porque se sente culpado de alguém pedir alguma coisa, você ter que dar ou ter que fazer, mas você ser certo ou não ser certo, né? Fazer ou não fazer aquilo. Eu achei muito bom. Falei bastante, não? Desculpa, eu falo muito. Não, tá bom. Ótimo. Eu agradeço, né? Porque foi bom que você está bem. Você trouxe bastante da discussão da semana passada. E depois de uma semana, puxa, eu vejo tanta coisa e acabo lendo de novo o capítulo. Para mim é ótimo que alguém traga mais informação da semana passada. Eu acho que esse tipo de revisão é válida. Aliás, eu acho que a essência do curso é essa questão da consciência, né? Parece que quanto mais a gente vê, o curso vai falando para a gente da consciência, fazer o certo pelo motivo certo e não fazer o certo porque é obrigatório, não fazer o certo porque tem um castigo se fizer o errado, né? Mas fazer o certo porque isso é o que tem que ser feito, né? A forma como tem que ser feita as coisas. Então, eu acho que essa ideia é muito constante nos capítulos aqui, né? Nós vimos, então, aqui como funciona a consciência primária e consciência moral, né? Nós vimos também
o depósito construindo o depósito moral. Eu gosto muito de um filme antigo do Nicolas Cage, que é Um Homem de Família. Alguém já assistiu? Um Homem de Família? Não, é um bom filme para assistir. É hollywoodiano, tem os momentos piegas, tem o Nicolas Cage fazendo aquelas caras e bocas dele que são sempre as mesmas, né? Mas é um filme muito bom e tem cenas assim que nos traz boas reflexões sobre família. Mas tem uma cena que ele está flertando com uma mulher lá, está pensando em flertar com uma mulher, e um amigo dele fala assim: rapaz, você é louco, você vai trair a sua esposa, que é a mulher que todo homem quer, por causa de uma noitezinha, por causa de uma aventurazinha. Você não sabe, não, quando o depósito da confiança, você só deposita. Se você tirar uma vez, a conta zera, né? Você tira tudo de uma vez. E eu achei interessante esse conceito de que quando a gente está depositando na conta da consciência dos nossos filhos, a gente está depositando os valores corretos, em algum momento, se você coloca o valor errado, automaticamente zera a conta. Eu percebo que é bem por aí mesmo. A gente tem sem pressão, né? Eu não quero que você seja pressionado, né? Mas parece que é isso. Fala, Carlos. Não, gostei do sem pressão. Sem pressão. Mais ou menos por aí. O sexto ponto era sobre o ensino positivo e o ensino proibitivo. Você lembra alguma coisa, Carlos, que a gente viu isso? Sinceramente, essa parte Tem que falar. Ou André também pode. Quando eu falo Carlos, é Carlos e André e tal. da parte da manipulação. Hoje eu tô com a cabeça quente por causa das crianças. Tá pegando cola aí, hein? Pegando cola. Não, Pode pegar. Quando os pais manipulam os filhos, quando manipulam a consciência do filho e quando não oferecem as razões morais para o comportamento. É a questão do medo, né? Da criança faz o certo, mas não faz o certo por aquilo que ele armazenou na consciência moral dele. Ele faz pelo medo da punição, ou muitas vezes, no caso da manipulação, faz para poder agradar os pais, para ter o reconhecimento, né? Mas não faz o certo, mas não pelo motivo certo. E hoje estamos vivendo muito isso aqui. Sim. Hoje coisa de fazer o certo com o time certo de novo, né? A gente aparece sempre. Meu filho precisa pegar aqui um outro computador aqui. É uma passagem rápida aqui. Atenção. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu estou tensa por causa disso. Hoje foi muita batalha com esses conflitos aqui de manipulação e... Foi? E querer fazer a coisa são difíceis, né? Tempos de muito não estou mais querendo usar. O Léo e a Ana Paula estão passando muito tempo com as crianças aí, Léo. Como que vocês estão fazendo com eles? Eu voltei a trabalhar, graças a Deus. Agora. Eles falam assim: por amor de Deus, volta a trabalhar, porque a gente não aguenta mais a senhora dentro de casa. Foi? Eles são sinceros, né? Não. Os meus aqui não falam, mas acho que dá vontade. Esses períodos que a gente tem que passar mais tempo com eles que o normal. Eu estava comentando sobre isso, essa questão de nós sermos seres sociais, né? E de repente a gente não ter os iguais para a gente interagir, né? A nossa família é heterogênea, né? As crianças, os irmãos, né? Interagem com os irmãos, interagem com os pais. É muito heterogêneo, muita diferença, né? De idade, de perspectiva de vida.
e a gente fica mais à vontade quando a gente interage com os iguais. Né? E aí a gente compara, a gente disputa, a gente sobressai. E tudo bem que a gente passe tempo, um mês de férias junto com eles, mas depois, agora... O prazo de validade expirou. O prazo de validade está expirando, tá começando a ficar mais difícil, né? No nosso caso aqui em casa, é muito tranquilo. Os nossos já são grandes, já está bem fácil. Mas eu imagino que o caso do Saul aí, né, Saul? Vocês aí com as crianças menores. Os dois foram para casa da avó ontem. Ah, é? Despachou aí. Para dispersar energia, né? A gente fez o teste do coronavírus, deu negativo, então eles podem ir para lá. Vá-se embora. E fica quarentena aí. E a Rony, como é que estão os meninos aí, Rony? Tá joia. A gente no início foi mais difícil porque faltava computador. Aí a gente precisou de mais um. E aí agora já tá melhor. Eles conseguem dividir um e tal. Eles estão tendo aula online? Muitos deveres, né? Então, deveres, aula. Eu falei com a minha irmã. Estão tendo aula e o Cauã tem prova também. Ah, é? Ó. Eu estava conversando com a minha irmã lá em Joinville. As minhas sobrinhas estão tendo aula desde o primeiro dia de intervenção lá, já aula direto lá, uma escola canadense. E eles têm aula em inglês, em português e tudo, e eles não suspenderam a aula nenhum dia. Primeiro dia quando o governo falou, vamos suspender a aula daqui 2, 3 dias. Eles chamaram todos os alunos, ensinaram a eles como que usavam as ferramentas e mandaram para casa e já começou as aulas online no dia seguinte. E os pais que, por algum motivo, só tinham um computador, tinha 2 filhos, uma coisa, eles falaram, nosso computador das bibliotecas aqui está à vontade, vem aqui, pega, leva para casa e usem para ter as aulas. Eu fiquei assim, falei, os caras estavam determinados a dar aula para as crianças sem desculpa. As crianças não fugiram, não. Aula direto. Bom. Não, e o início também tinha que ensinar a parte de imprimir, digitalizar, né, para poder mandar. E essa parte eles não tiveram na escola, não. Tem que imprimir as provas, é? Tem que imprimir as tarefas, fazer, depois digitalizar para mandar de volta. Ou copiar tudo, né? Se não tiver impressora. Mas aí quem não tem impressora é que né? Tem que ter uma impressora, então. A Esther está... Quer passar? Passa. Eu quero abrir o sofá para enfiar ela aqui dentro e eu morrer ali. Né? Espera um pouquinho. Pode abrir. Né? Eu não aguento mais, tá? Não. Você deixa ela no meu quarto, mas eu não suporto. Entra aí. Tá tranquilo mesmo. A nossa cachorrinha gosta de se esconder dentro do sofá. Aí ela se esconde no sofá e fica feliz da vida. Ela some lá e a gente fica tranquilo. Ela descansa lá. Nós também. Bom, sobre semana passada, então eu gostei muito também da lição. Achei muito boa sobre a questão da consciência. Alguém quer fazer algum acréscimo sobre a semana passada? Quer comentar alguma coisa sobre a semana? Podemos começar a aula já. De hoje. Boa. Então, o tema da aula é o respeito pelos pais e autoridades, viu, Esther? Respeito pelos pais e autoridades. Respeito pelos pais e autoridades. Boa noite. Boa noite. Acho que tem que chamar os filhos para participar, né, dessa aula. Quem que vai mostrar para os filhos? Fala um oi para todo mundo, boa noite. Você está de pijama bonito, vem. Eles vão gostar do seu pijama. Vou virar a câmera aqui para pegar a Esther, vocês esperam um pouquinho. Vem aqui, meu amor. Não é chato, viu? Absurdo. Ó o modelito dela. Coisa linda do pai. A câmera está aqui. Daí. Tomou banho, tá cheirosa. Delícia. Tá bom. Vamos ler, então. O respeito pelos pais e autoridades. A Esther vai ler para nós aqui a introdução. Aproveitar que você está aqui. Lê aqui, ó. O que é caráter?
O caráter não é o temperamento nem a personalidade, mas as virtudes e valores que governam ambos. Até o ponto B. O temperamento humano é inato. A personalidade é a combinação do temperamento com a educação. O caráter é a qualidade moral de sua personalidade. É o reflexo exterior do interior. Muito bom. Obrigado. Pode ir. Está liberado. Então, aqui a palavra é virtudes, né? No primeiro ponto A. Ponto B é o inato. E o ponto C, aqui o ponto 3, é o caráter, é a qualidade moral da personalidade. Até aqui é uma revisãozinha, um pouco foi falado na outra semana, né? Sobre a consciência, o caráter e essas diferenças. Né? Também a gente falou disso. A primeira. Tem aqui alguma dúvida, algum comentário? Não? Não. Eu achei também muito tranquilo. Vamos continuar com a leitura, então. O ponto B. O desenvolvimento do caráter é integridade moral. Vou ler aqui de novo que eu pipoquei. Desenvolvimento do caráter e integridade moral. A formação moral e o desenvolvimento do caráter são a mesma coisa. Nossa integridade moral reflete nosso caráter, e nosso caráter reflete nossa integridade moral e o que está em nosso coração. Então, qual é a base da nossa integridade moral? A base de nossa integridade moral é a lei moral. Definição. A lei moral de Deus é receita para uma vida moralmente íntegra que reflita a vontade e o caráter de Deus. A lei moral de Deus está presente tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Aqui deixa eu fazer uma ressalva aqui, que eu gostei muito dessa parte do capítulo, que ele está falando para nós o seguinte, que Deus chama um povo propriamente seu, um grupo de pessoas, para refletir a sua moral e a sua santidade para as outras pessoas. Então, nós somos chamados como o povo de Israel no Velho Testamento e a igreja no Novo Testamento para manifestar a santidade de Deus. E como é que nós fazemos isso? Vivendo um comportamento moralmente acima dos padrões da nossa sociedade. Então, nós somos chamados para viver um padrão de excelência, né? Tem as pessoas que vivem com um padrão zero, tem a nossa sociedade que é um padrão mediano, medíocre. Mediano e medíocre é a mesma coisa. E Deus nos chama para viver um padrão mais elevado, né, o padrão divino. E esse é o nosso desafio, né? Demonstrar, através de nossas vidas, uma moralidade acima. E aí, tudo bem? Sim. Tá bom? Eu vi um pouquinho essa questão do caráter e personalidade, coisas que são internas e externas, né? Eu achei interessante essa coisa do... Mais para frente ele vai falar sobre motivações internas e motivações externas. Eu vou depois comentar isso com vocês. Lê para nós o ponto C. Quem gostaria de ler para nós o ponto C? Eu posso ler. Lê, pô. O maior propósito do desenvolvimento do caráter. Na comunidade cristã, nosso caráter coletivo deve ser um reflexo unificado da lei moral de Deus. Deus deseja ser conhecido pelo mundo, então ele escolheu um povo na terra para representá-lo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que ele pretendia com isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa que ele quer que nosso comportamento seja um reflexo de seu caráter, sendo, na verdade, um meio pelo qual declaramos seus louvores e, assim, a sua presença. Como se chama isso? Isso se chama santidade. A santidade implica, daí eu fiquei em dúvida do que seriam essas duas lacunas. Implica. Representação e declaração. E declaração. Qual é o propósito da santidade? O propósito de um estilo de vida santo
é transmitir ao mundo a presença de Deus. Por isso, o desenvolvimento do caráter no meio cristão é tão importante. É por isso também que, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Definindo glória. Estou comendo e vou beber daqui a pouco, para vocês perceberem que é para a honra e glória de Deus. Então, um lanchinho aparecendo aqui para mim, ó, coisinha leve. Vou tirar a minha imagem aqui e vou ficar só com o meu áudio, tá? Para comer o lanchinho. E aí vocês... Eu estou acompanhando aqui as leituras, tá? Vou só tirar o... Ok. Onde você parou, Lúcia? Eu parei definindo glória. Definindo glória. Glorificar significa tornar... Eu tinha colocado elevado o nome de Deus. Maior? Maior. Aumentar. Como podemos glorificar a Deus? Jesus disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O maior propósito do desenvolvimento do caráter. Os valores... Vamos parar aqui para a gente conversar sobre isso. Então, nós vimos que Deus chama um povo que é para promover a sua santidade, para promover a sua pessoa. Ele quer que as pessoas possam conhecer a Deus. E como que as pessoas conhecem a Deus? Através de conhecer pessoas como Deus é. Né? Então, nós temos deixa eu ver, parece que tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu ver. Até a Michelle querendo entrar. Vamos ver se ela vai. Já tá a caminho de casa, eu falei para ela entrar lá para ver se... Ah, tá bom. Então, seja bem-vinda, Michelle. Tem uma frase que a gente usa muito nos sermões aí, os pastores meio que usam muito, que é a única Bíblia que as pessoas vão conhecer muitas vezes é um cristão. Você é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Muitas pessoas que você conhece nunca vão ter contato com a palavra de Deus, a não ser a sua vida. Então, esse tipo de coisa é que glorifica a Deus. Então, ele define glória aqui, né, como aumentar o nome de Deus ou fazer com que as pessoas saibam que Deus existe. Mateus 5,16, né, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, eu creio que essa passagem, ela define bem o que é glorificar a Deus. A outra passagem que ela leu foi em Colossenses, né? Fala assim, tudo que façam, seja comer, beber, tudo que fizer, para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, esse é o propósito de nós vivermos em santidade. Tem um propósito viver em santidade. Tem um propósito de viver uma vida correta. E o nosso propósito é glorificar a Deus. Para algumas pessoas, talvez isso fale assim, não, mas isso não é importante. Mas é muito importante, né? Ainda assim é importante. É um chamado que Deus tem para nós. Até aqui, vocês querem comentar alguma coisa? Só que isso tudo, Otávio, pelo que eu entendi, é para que Deus seja mostrado a todo mundo, né? Por isso que nós vivemos desse jeito, né? Para que as pessoas conheçam a Deus. Exatamente. A importância é só essa. A Bíblia e o nosso jeito de agir é para que Deus seja conhecido em toda a humanidade. Não é isso? Exatamente. No início, a grande questão é quem é Deus, né? Nossa. O importante é Deus e foi a forma que ele arrumou de se mostrar a todos nós. Primeiro escolheu um povo, depois esse povo rejeitou, e aí veio a igreja. Agora a igreja está expandindo e o importante é mostrar Deus ao mundo. Ou seja, com a palavra dele ou com os nossos testemunhos, né? A nossa forma de agir. E essa parte é o que a gente tem que mais centrar na nossa vida, que responsabilidade a nossa responsabilidade é grande nisso. Muito. A gente conhece a palavra. Fala, São. Só respondendo o que o Carlos perguntou, o trecho que a Lúcia leu aí, a letra C, o título aí é o maior propósito do desenvolvimento do caráter, né?
É justamente o que o Carlos falou, né? Isso aí é o maior propósito de a gente desenvolver o caráter, é glorificar Deus. Isso. As coisas boas que Deus nos ensina, quando Jesus fala, olha, obedeçam os meus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus para nós, às vezes nos parece pesados, ou nos parece difíceis, ou parece... Nós não necessariamente percebamos aonde vai levar. Às vezes não é claro para nós por que tem que fazer isso, por que tem que fazer aquilo. Mas depois, no decorrer da vida, a gente vai percebendo que todos os mandamentos de Deus são úteis para nós, são benéficos. Não lembro de nenhum mandamento que eu falo assim, olha, não entendi, zero, aqui não serve para nada isso aqui. Quando a Bíblia fala para nós, não deixei de congregar, né, como é costume de alguns, mas antes fortaleçam a fé. Quando a Bíblia fala para nós ofertarmos na igreja, tem um significado isso. Quando a Bíblia fala para a mulher seja submissa ao marido, que é totalmente contrário a tudo que o mundo prega, a tudo que as pessoas ensinam, você vai, poxa, como que eu vou ensinar isso aqui? Como é que isso aqui vai ser aceito pela sociedade? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Parece que está errado. Mas tudo que você aplica na Bíblia, por mais que você não concorde, no decorrer da vida você vai perceber, não, isso é bom, não, isso é correto. Porque todos os mandamentos dele têm um propósito maior de glorificar a Deus. Mas nos beneficia por rebatida, por... como é que fala? Não é por rebatida, é por consequência, por tabela. Tabela. Lembrei aqui. Muito bom. Quem pode ler aí o próximo ponto? Ponto C, por favor. Eu posso. O maior propósito do desenvolvimento do caráter. Os valores bíblicos que representam a pessoa de Deus, praticados nas famílias cristãs, devem servir para dois propósitos. Nosso comportamento, que é governado por nossa integridade moral, derivado da lei moral de Deus, e um reflexo da vontade e do caráter moral de Deus, nos permite mostrar ao mundo quem é Deus e ajudar o mundo a encontrar Deus. Isso. Eu estava comentando, várias pessoas, quando eu explico sobre a Bíblia, tem uma passagem de Deuteronômio que os povos vão perguntar: que outro povo tem uma lei tão sábia? Que outro povo tem um Deus tão próximo? E a resposta é: nenhum outro povo tem um Deus tão próximo, uma lei tão sábia, tão abrangente. O fato é que, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos nos tornar mais sábios. Quando nós estamos conhecendo a palavra de Deus, um jovem pode se tornar mais sábio que um velho, é o que a Bíblia fala para nós. E é na prática isso aí. Eu vejo os amigos do Otávio Augusto, vejo outros jovens que não têm experiência de vida, mas às vezes demonstram tanta sabedoria porque eles estão levando em consideração os ensinamentos de Deus, né? E às vezes você vê pessoas já com idade, mas sem sabedoria, pagando mico, né? Fazendo coisas assim ridículas, porque falta sabedoria. Então, que outro povo tem uma lei tão sábia, que outro povo tem um Deus tão próximo de si? E quando nós vivemos essa integridade moral, nós mostramos ao mundo quem é Deus e ajudamos o mundo a encontrar a Deus. Eu acho muito interessante isso aqui. É um tanto evangelístico, né? Eu, como evangelista que sou, gosto demais disso. A Alessandra vai ler o próximo ponto. Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Só o ponto 1 e 2 aí, tudo para completar com o mundo, mostrar ao mundo quem é Deus e ajudar o mundo. Isso. Os dois são mundo. 2. Desenvolvimento do caráter. Os 6 relacionamentos naturais que servem de contexto para o desenvolvimento do caráter. Todos nós temos relacionamentos naturais com A. As autoridades. B. Os pais. C. Os mais velhos. D. Os colegas e irmãos.
E, a propriedade alheia. E F, a natureza. Nós temos muitos relacionamentos, né? Mas esses 6 são talvez os principais. Nos relacionando com as autoridades, com os nossos pais, com os mais velhos, com os colegas e irmãos, com a propriedade alheia e com a natureza. Essa semana mostrou uma foto de alguém que colocou no Face. Uma das tesourinhas foi reformada, pintada, novinha. Entregaram num dia, no mesmo dia, foi um espírito de porco lá e pichou e sujou. E aí alguém postou lá que o problema do Brasil é o brasileiro. O problema do Brasil é o brasileiro mal educado, porque 90% das pessoas não picham os monumentos, as passagens, mas deve ter aí, não sei, nem 10%, deve ser 2%, se muito, 1%, dos animais que vão lá e picham, né, as coisas. Ele não zela pelos bens alheios, né, que essa propriedade alheia, ou um metrô que a pessoa vai lá e quebra, um banheiro público que vai lá e estraga. A gente paga, né? Porque eles tiram dos impostos, né? Para arrumar tudo isso daí. Ele paga, ele próprio paga, mas ele deveria pagar só do bolso dele. Deveria ser. Deveria ser. Os humanos deviam ser bem multados aí, né? Escova de dente. E o ponto 3, quem quer ler? O respeito às autoridades. O respeito pelas autoridades. A. Exemplo de autoridade. B. A Bíblia e a autoridade. 1. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Hebreus 13, 17a. Amém? 2. Amém. 2. Está difícil, mas amém. Esses nossos líderes e autoridades aí estão difíceis. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, 11. Amém. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro 2, 13 a 14. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. 1 Pedro 2, 17. Deixa eu comentar ali. Quando eu falei o amém ali brincando, eu estava falando sobre as autoridades na igreja, né? Os líderes da igreja, pastores e mestres, evangelistas e tal, né? Essa me interessa mais imediatamente, eu gosto muito dessa passagem. Mas sobre a questão de respeitar as autoridades, o Carlos comentou, hoje está difícil, né? Está complicado. Há aí uma divergência entre as autoridades, há disputa entre as autoridades, há falas que são difíceis de você lidar com elas, especificamente aí do Bolsonaro, posturas e tudo, mas também o que a gente tem que aprender é que esse é o exercício da democracia, né? A democracia é um sistema que nós fazemos parte, que adotamos, e a democracia é assim, né? Quando está um lado lá, um lado não gosta. Quando está o outro lado também não gosta. E a gente tem que aprender a lidar com eles. Mas quando eu penso em respeitar a autoridade, eu não quero pensar no Bolsonaro, não. Eu quero pensar na pessoa, na posição do presidente. O que eu obedeço é a autoridade do presidente, né? Quando era Dilma, eu obedecia, respeitava a Dilma. Também era difícil também, porque ela saiu os vídeos dela lá da mandioca, aquelas coisas tudo lá, estocar vento, dobrar a meta e triplicar a meta. Aquilo tudo era difícil também, né?
mas a gente respeitava. E o Lula e o Fernando Henrique, a mesma coisa. Então, o que a gente tem que respeitar não é especificamente a pessoa que está lá, mas a instituição que ele está representando. Então, nós seguimos, na verdade, as leis federais. O nosso trânsito é regido por leis federais, né? Nosso imposto de renda são leis federais. Essa questão de ajudar ou não ajudar as pessoas agora fragilizadas com essa ajuda de emergência, lá os R$600, né? O Vale Covid, como é que é o nome que deram, hein? Eu não lembro. Coronavoucher? Coronavoucher? Coronavoucher, de apelidaram. Então, isso tudo são decisões federais e que as pessoas vão respeitar, né? Aí tem as autoridades governamentais. Então, o governador aqui nos determinou usarmos máscaras ao sair de casa. Eu posso concordar ou posso não concordar, não interessa. Eu vou usar a máscara e vou obedecer às autoridades, né? Mesmo que não tenha ninguém olhando, mesmo que não tenha ninguém na rua, não haja nenhuma fiscalização, eu vou obedecer por uma questão íntima minha de que assim eu preciso obedecer às autoridades. Aí, mas eu não concordo com. Eu acho que não precisa, é um exagero. Usa a máscara, sai e põe a máscara, né? Por quê? Porque mesmo que você não concorde, talvez a autoridade esteja certa. Provavelmente está, né? Normalmente tem os exageros, tem as doideiras, tem as loucuras, mas de um modo geral as autoridades estão fazendo algo que tem algo para nós de bom, né? Aí eles até trabalham um pouco isso, por que seguir as autoridades, por que obedecer às autoridades. Obedecer à autoridade é um jeito de amar o próximo. Então, eu vou pegar um ônibus, um metrô, eu vou botar a máscara para não passar nada para ninguém. Não é só pensando em mim, de eu não pegar, é de eu não passar nada, né, para ninguém. Então, eu vou tentar, na medida do possível, seguir as orientações. Eu acho muito, muito propício essa questão toda agora do Covid. A gente pode exercitar muito esses conceitos, né? E os nossos filhos vão ver. Eles veem, se pegar o elevador, é para pegar o elevador só a sua família, não pegar o elevador com outras pessoas, né? Se você vai fazer isso ou não. Vai ver se você está passando álcool nas mãos toda vez que você vai pegar. Eles vão observar muito isso, porque eles vão ver na televisão falando que é fazer isso, vão ver a instrução no elevador, vão ver em tudo que é lugar, e aí eles vão vendo você fazendo ou não. E por que você está fazendo ou não. Eles vão perceber se você só faz quando tem alguém olhando ou se você faz sempre porque é o correto a fazer. Então, esse é uma boa oportunidade de nós demonstrarmos obediência às autoridades, né? Vocês podem comentar. Otávio, eu estava lendo essa lição e daí pensei um pouco na minha vida e daí eu fiquei pensando, puxa, dei mau exemplo nessa época de quarentena, porque reclamei tanto da minha chefe dentro de casa, né? Porque quando ele fala de autoridade, ele não está falando só das autoridades, né? Presidente, mas está falando das pessoas que estão tendo alguma autoridade sobre a sua vida de alguma forma, inclusive profissional. E assim, até pedir perdão a Deus, e assim, porque eu fiquei reclamando tanto dela, né, com esse negócio de mandar coisa fora de horário, de principalmente tudo com pressa, imediatismo, aquela coisa que a gente não consegue fazer um trabalho de qualidade. Isso me irrita muito, porque eu gosto de sentar, analisar e fazer uma coisa boa. Então, eu normalmente, eu não sou da pessoa que você pode me chamar para, em um minuto, fazer uma nota, porque eu não gosto de fazer as coisas assim e isso me incomoda. E, assim, eu murmurei tanto que depois que eu estava lendo essa lição, eu falei assim, Senhor, me perdoa pela murmuração. E daí eu comecei até a refletir, puxa,
O meu filho veio reclamando da minha chefe e veio o Alexandre reclamando do chefe dele. Isso é um péssimo exemplo. Né? Assim, eu não estou nem falando do presidente, não, porque eu já chego numa outra órbita. Mas, assim, lendo, né, que toda autoridade foi constituída por Deus, né, na nossa vida, isso são os nossos pais, são os nossos chefes, são os nossos dirigentes, são os nossos governadores. Então, o Bolsonaro, não é só ele ter sido eleito democraticamente, isso vai além disso, foi Deus que permitiu que ele fosse eleito. Qual o propósito de Deus com isso? A gente vai ver. A gente, às vezes, né, não consegue ver aquilo que Deus tem feito, né? Mas Deus levanta autoridades para várias lições na vida dos povos, né? Antigamente, quando você vai ver Daniel, que profetizou coisas de não sei quantos anos à frente, já mostrando quem seria erguido, quem não seria erguido, e o que ia acontecer com a história de Israel. E quando a gente vê toda essa situação, né, a coisa que vem à mente é o que Deus manda a gente fazer, orar pelos nossos governantes, para que a gente possa viver em paz. Cada vez mais eu tenho, assim, até pessoalmente, né, orado muito pelos nossos governantes, porque há aproximadamente 10 anos a gente não consegue viver em paz no nosso país. É verdade. Pelo contrário, a gente está vivendo em períodos de, olha, eu digo assim, de divisão interna que eu nunca imaginei que a gente ia ter por conta dessas questões políticas, né? Amigos que se separam, familiares que deixam de se falar porque um é de uma corrente, outro é de outra, e acabam se levando o rumo da nação para uma assim, consequências muito desastrosas para o povo como um todo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem aqui, como diz aqui, orar por toda a autoridade. Isso é o chefe, é o presidente, são os nossos juízes, que são autoridades, e tem, no meio da nação, feito tanta coisa, eu acho, despropositada. São os nossos dirigentes ali na Câmara, representantes na Câmara, no Senado. E, né, assim, puxa, pedir a Deus para nos ajudar nessa questão, né? Porque a gente, às vezes, olhando humanamente, a coisa que a gente mais faz é reclamar. Quando, na verdade, a gente deveria era clamar, né? Pelos nossos governantes, né? Eu estava ouvindo você falar e, realmente, quando a gente fala coisa assim na frente das crianças, é complicado, né? Minha mãe falou que quando eu era pequenininha, ela costumava falar mal de uma moça do trabalho dela, né? Eu não sei quantos anos eu tinha, acho que eu tinha 2 ou 3 anos. Aí a mulher foi lá na casa da minha mãe. Aí a minha mãe, essa daqui é a fulana de tal, apresentando pro meu pai, pra minha avó. Aí eu falei assim, essa daí é aquela que a senhora falou que é uma chata e uma bruxa? A minha mãe não sabia onde enfiar a cara. Assim, tipo, não teve desculpa ali. E eu falei na lata, pá, minha mãe quase morreu do coração. Quase perdi a mãe essa mentira. Mas realmente é uma coisa que a gente tem que observar, né? O cuidado com que a gente fala. E, puxa, levar as coisas a Deus em oração, porque a reclamação não gera nada, só gera um espírito na gente pior, né? Porque vai crescendo, a gente faz crescer na gente emoções que a gente deveria até levar para o Senhor e se tranquilizar no Senhor e descansar no Senhor, né? Hoje apareceu de manhã o tio do Emilson, né? Um dos nossos irmãos aqui da igreja. O tio dele, com 50 anos de idade, morreu de Covid. E o Emilson estava muito revoltado, porque parece que esse tio dele é muito pró-Bolsonaro e ele queria muito mostrar de que o Covid não era nada de importante e saía por aí cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo e pegou o Covid
tomou cloroquina, tomou hidroxicloroquina, fez tudo que o médico falou para ele e mesmo assim faleceu, né? E o Emilson estava muito bravo, imputando a culpa aí pro Bolsonaro e tal, né? E eu acho que ele tem toda a razão, ele pode ter todos os sentimentos contra, mas aí até aí você depois começar a xingar as pessoas e usar palavras de baixo calão para se referir a alguém, para o cristão não faz bem, né? E assim, nós, como eu falei, nós vivemos numa democracia e quais são os caminhos? Se ele fez alguma coisa imprópria e ilegal, ou que se faça uma denúncia, que essa denúncia evolua no Congresso, e depois no Senado, e depois lá no STF, e que ele seja impeachmentado. Mas enquanto isso, ele é o presidente ainda, e a gente precisa, dentro da normalidade, quer dizer, eu não preciso ficar elogiando ele, nem defendendo ele, e nada. Mas não me leva a nada eu ficar falando dele. Eu devo orar para que Deus dê sabedoria a ele, eu oro para que ele venha público e diga, gente, achava que a doença era fraquinha, me passaram informações, eu estava equivocado, preciso mudar minha postura, quero convidar todas as pessoas a tomar muito mais cuidado com essa doença. Eu acho que seria muito bom se ele fizesse algo assim, e eu oro que Deus que abençoe que ele venha fazer. Na verdade, uma coisa que eu acho interessante nessa história toda é que nós somos todos adultos. Nós temos acesso a médicos, nós temos acesso às pessoas que têm essas opiniões. Nós vivemos num país que é democracia. Não é um país que nós temos que fazer o que o presidente mandar. Então, assim, ele pode falar o quanto ele quiser, mas eu não sou obrigada a fazer o que ele está mandando. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas o Trump, numa brincadeira sem graça, falou para as pessoas tomarem água sanitária. Teve gente que tomou. Então, assim, mais ideias. As pessoas, assim, às vezes agem de uma forma muito ignorante, né? Então, assim, na verdade, o que a gente tem que fazer como cristãos é orar e pedir a Deus que abençoe. Mas não precisamos necessariamente fazer o que ele está falando para fazer, né? Na lição também ele comenta o limite de obedecer à autoridade, quer dizer, até que ponto nós devemos obedecer à autoridade, até que ela esteja dentro da ética bíblica. Quando a autoridade sair disso, né, aí realmente não podemos ser. E historicamente a igreja ela sempre foi acabou sendo útil para os governos. Tanto é que o Império Romano instituiu a igreja cristã como sendo a religião oficial, porque era útil. Eles perceberam que os cristãos eram mais fácil de administrar do que os não cristãos, né? Então reza a lenda que houve um movimento político aí. Já o Karl Marx, né, e vários outros pensadores que são contrários à igreja pensam que por causa de versículos assim a igreja acaba sendo submissa demais e levando as pessoas a virar gado, né, a virar massa de manobra, e a igreja então passa a ser o ópio do povo. Tem vários argumentos, e que se realmente for ler o contexto histórico da época em que eles viviam, tinha realmente relevância o pensamento. Mas ao longo da história, os movimentos libertários normalmente têm pensadores cristãos à frente. Então, o movimento da Revolução Francesa tinha cristãos à frente. O movimento americano, não precisa nem dizer, né? Da independência contra a Inglaterra, e depois na própria no segmento deles todos os movimentos libertários dentro do país Estados Unidos foram sempre guiados pelo pensamento cristão de liberdade. Olha, interessante. Então, precisa analisar
do ponto de vista histórico, né? Mas tem verdades dos dois lados. Quando eu leio esse texto aqui, e eu não era cristão, lia, falava, realmente, meu professor de história está certíssimo. O cristianismo é o ópio do povo e faz as pessoas virar massa manobra, tem que honrar o rei. Que palhaçada é essa? Mas não é rei, rapaz, né? E essa ideia de que a autoridade vem de Deus, né? Então, as pessoas usam esses versículos, abusam deles, na verdade. Então, quando eu estou falando que nós devemos honrar as autoridades enquanto instituições, não as pessoas especificamente, mas as instituições. Então, eu devo aprender a obedecer e honrar os professores na escola, os diretores na escola, o vereador, o prefeito, o governador, entende? Todas as autoridades, um juiz, policial na rua, quem mais? Falei junto com você, os policiais, desculpa. Isso, os bombeiros, né? Policial, bombeiro, né? Pessoal aí. Então, são todas autoridades que nós devemos honrar pela posição que as pessoas estão usando. E isso vai resultar em uma vida melhor. As pessoas levam uma vida melhor. Porque se nós formos imaginar um país sem autoridade, e não é difícil de imaginar, o Clairton esteve lá no Haiti, né? Ele é um irmão nosso que teve missão no Haiti durante 2 anos, né? Um ano. Mas ele já tinha ido antes. E ele fala, olha, Otávio, é horrível você imaginar um país onde não tem polícia, onde não tem autoridade. Os homens batiam nas mulheres e estupravam as mulheres na frente dos oficiais do Exército Brasileiro para ver se os caras reagiam, porque eles não podiam reagir, né? O negócio deles era só salvaguardar a ajuda da ONU. E na frente dos soldados da ONU, eles espancavam as mulheres até que chegava um ponto de alguém lá saía da casinha, lá, literalmente saía do seu posto, ia lá e pegava os caras lá e agiam por conta própria. Não era em nome da ONU, não. O cara meio que tirava o crachá lá, ia lá e salvava a mulher e parava Mas é um lugar sem lei, ninguém tem posses. Então, uma pessoa está andando na rua lá com a sua bicicleta, lá, o outro cara falou, eu quero essa bicicleta, me dá agora. Pronto, a lei do mais forte, né? Imagina se não tem as autoridades para punir os contraventores e para proteger os inocentes. Por mais que as autoridades sejam corruptas, por mais que o nosso país tenha problemas óbvios aí da administração, ainda assim, nosso país é um país onde há uma ordem mínima, né? As autoridades têm alguma honradez, né? Por mais que nos pareça difícil de acreditar. É só quando a gente faz questão de comparar com outros que não têm. Meu tio tem negócios na Angola. E ele diz que lá também é assim, você começa o negócio, mas você não sabe. Do dia para a noite, o governo fala, olha, acabou. O que você ganhou, você mandou para fora do país, você fez alguma coisa com aquele dinheiro. Mas se eles falarem, não, agora isso aqui não é mais seu, isso aqui é nosso, agora vai ser do meu amigo aqui, que é meu primo aqui, que é político, pronto, acabou, você não tem mais o que fazer, é só lamentar e chorar e seguir a vida. Porque as autoridades são todas corruptas mesmo, é tudo negócio assim, é bem triste. Bom, vamos ler o ponto C? Quem que não leu ainda? Quer ler, Saul? Eu leio, aí você completa aí quando chegar nas lacunas? Sim. C. Definindo a autoridade. Autoridade não é a lei. Não é a lei em si, mas o poder de Deus, né? De impor a lei. O poder de impor. Mas o poder de impor. A autoridade não é a lei em si, mas o poder de impor. Agir de acordo com as regras. Agir de acordo com as regras. Quando nos submetemos, honramos a preciosidade dos outros. Autoridade não significa tomar todos iguais. Tornar todos iguais, mas tratar todos da mesma maneira. A autoridade deve ser entendida como... Jogo limpo. Não entendi. Jogo limpo.
é seguir as regras. É que nem você está jogando xadrez. De repente você fala, ó, agora o bispo vai andar em linha reta. Você fala, não, o bispo só anda na diagonal. Não, mas agora eu mudei as regras. Aqui agora eu vou impor as minhas próprias regras. Ou alguém que joga futebol e faz gol com a mão, né? E depois sai celebrando. E o juiz vai lá e dá o gol. Isso jamais aconteceu na história do futebol, principalmente no Mundial, na final de Copa do Mundo. Isso nunca aconteceu, né? Mas que imoralidade, né? Alguém não seguir as regras, celebrar ainda, e até hoje as pessoas ainda comemoram falando que foi a mão de Deus. Né? Não vou falar que foi argentino, não, só la mano de Deus. Coisa imoral, né? Muito triste. Por outro lado, teve um jogador, acho que foi do São Paulo, ano passado, que o juiz deu um pênalti. E ele, sendo o zagueiro, era a favor do time dele. E ele falou, não foi pênalti. E o time dele acabou não participando das finais, porque ele não pegou, ele seguiu as regras, ele foi honesto, foi ético, né? Prejudicou o time dele, mas fez o que era correto. Achei, assim, genial, né? Saiu nas manchetes. As pessoas até comentavam assim, não, isso não tem nada que sair na manchete, ele não fez nada mais do que obrigação. Mas no nosso mundo e no esporte, futebol, né, realmente as pessoas não seguem, né, as normas. Mas a ideia de seguir as regras é seguir um jogo limpo, fazer, obedecer às autoridades, é respeitar o outro. Você já se sentiu desrespeitado quando você está no trânsito e de repente passa alguém pelo acostamento na direita e o cara não só passa, mas ele voa? Como é que você se sente nessa hora? Tá todo mundo ali indo para algum lugar, tá todo mundo respeitando as regras e de repente passa aquele cidadão ali pela direita. Como é que você se sente? Espero que a polícia esteja ali na frente para pegar o cara. Eu sempre penso isso. Eu torço bastante porque ele leve uma multa enorme. Né? Porque, né, se está todo mundo na fila, por que ele não pode ficar também? Quando passa esse sujeito, o que eu penso? Que bom, passei na frente de todo mundo. Né? Era aí... Brincadeira. Não, eu não faço isso. Eu acho horrível. Né? Mas eu tinha um tio que fazia direto, isso era horrível. Porque não tinha uma esposa que nem ia do lado dele. Não tinha radar na época. Hoje em dia tem mais. Mas, bom, então, seguir as autoridades é que ele está pensando em termos de pessoas, mas a lição que está falando em termos de... não, em termos da unidade sociedade, entende? Então, as regras da sociedade. Seguir as autoridades é seguir as regras da sociedade. São as leis do trânsito, jogar papel na rua, pagar a passagem de ônibus. Então, a criança paga passagem a partir dos 5 anos. Aí tem criança de quase 2 metros de altura com 5 anos de idade, né? Que a mãe faz. Passa aí, filho, passa aí e tal, né? Então, são regras do dia a dia. Não paga, né? Criança e não fazem mais isso. Né? Não, os estudantes não pagam. Aqui em Brasília, viu? Só. O resto tudo paga. Então, são regras assim gerais do nosso dia a dia. Seguir as autoridades, isso faz com que os nossos filhos entendam que é importante seguir as autoridades. Faltou algum ponto aqui? O ponto D, né? Uhum. A importância suprema da autoridade. A autoridade é a origem da liberdade. Destronar a noção de autoridade é destruir o conceito de lei e ordem, pois a lei e a ordem estão inseparavelmente ligadas ao conceito de autoridade. As duas dependem da autoridade. Então, a lei e a ordem precisam da autoridade, né? Alguém quer comentar alguma coisa aqui sobre autoridades? Esse ponto aí que você leu, eu até sublinhei aqui, né? A autoridade é a origem da liberdade. Isso aí é o tipo da frase que poucos concordam, né? Verdade. Muito bom. As pessoas acham que liberdade
não ter lei, né? Não ter regra para seguir. Mas não é. É exatamente o oposto, né? Para que haja liberdade, tem que ter as regras e as pessoas cumprindo as regras. É só você ver uma casa que tem total liberdade, quanto que as crianças gostam de chamar a atenção dos pais. É verdade. A gente percebe isso. Pode falar. Não, aí você imagina, eu professora, com várias crianças elas que têm autoridade em casa, na escola. Ah, gente, é um embate, viu? Na segunda-feira chega um terror, na terça, quarta, quinta e sexta eu durmo, aí sábado e domingo os pais estragam, na segunda-feira eles veem um terror. É um ciclo. É horrível, é horrível isso que você falou. Criancinha de 6 anos que fala pro outro, eu vou te matar. Fala para outra criança, eu vou te matar. Assim, umas coisas horríveis de você ouvir. A educação hoje está muito complicada, sabe? Está muito complicada mesmo. É engraçado que a gente convive muito nos Falta meios de educação cristãos e em meios assim, onde há um pouco mais de educação, né? Aí, esses dias eu fui visitar uma família numa região mais, vamos dizer assim, inóspita. E aí, andando na rua, tinha uns menininhos jogando bola na rua. Menino do céu. Esses meninos, um errou o passe pro outro lá, mas você tinha que ver a quantidade de palavrão que o outro falou. Mas, assim, palavrões de alto calão, às vezes. Eu troço que eu não ouvia fazia muito tempo. Quase que eu precisei ir lá no dicionário para ver o significado das coisas. Assim, um troço, assim, absurdo. Aquilo foi tão ofensivo para mim. E eu fiquei imaginando, e quem mora nessa rua aqui tem que ouvir esses palavrão o tempo todo aqui, né? Sei lá, para mim foi muito ofensivo porque eu não ouço tanto, né? Mas coisa difícil, né? Vamos falar sobre só uma coisa que não lemos aqui e na lição comenta que obedecer às autoridades não é uma coisa nativa do ser humano. Obedecer às autoridades é algo que vai contra a nossa natureza. Nossa natureza que é se autolegislar. E seguir as autoridades vai contra essa natureza. Então, é algo que precisa ser ensinado, é algo que precisa ser propositadamente passado para as crianças. Você sabe uma coisa que veio aqui na minha cabeça? Quando Adão foi criado, Deus deu toda a autoridade para ele, junto com para ele que deu nome para os animais, né? Ele que mandava em tudo ali, né? Acho que pôs no espírito dele. Se eles não tivessem pecado, acho que a gente não teria problema com a autoridade, né? Provavelmente não. Eu fiz um dos estudos que eu fiz sobre autonomia no trabalho, né? A importância da autonomia no trabalho. E aí fui pesquisar a origem da palavra. Então, a palavra autônomo fala sobre eu autonomo, leis, né? Nomos é lei. Eu autorregulo, eu me autoguio. Então, eu sou autônomo. E o contrário de autônomo é heteronomos. Alguém me controla, alguém me guia. Gostei dessa definição. Eu acho que as crianças elas começam com o heteronomos e ao passar dos anos, ao passar dela, conforme ela vai ganhando massa de consciência e de capacidade, ela passa a ser autônoma, né? Vai fazendo essa migração de um ponto para o outro. Vamos falar então sobre respeito dos pais, que eu acho que é o ponto até principal. Eu nem entendi bem por que começa com as autoridades para depois falar dos pais, né? Vamos lá. Quem que não leu ainda? A Daniela, consegue ler, Daniela? Maneira, Otávio, como os adultos reagem às autoridades, refletem diretamente em como os filhos vão, é o exemplo, né? Sim. Como eles vão reagir com as autoridades e com a gente. Isso mesmo. Vai lá, Daniela, lê para nós, por favor. A 4, né? Respeito aos pais. Respeito aos pais. O 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodos 20:12.
está ligado aos 4 primeiros mandamentos. Os primeiros cinco tratam do relacionamento do homem com Deus. Os últimos 5 tratam do relacionamento do homem com os seus semelhantes. A obediência proporciona estrutura, autocontrole. Você é o treinador externo do autocontrole de seu filho, até que ele entenda como fazê-lo. Nesse processo, ele passa da obediência para a submissão, dos limites à verdade. Muito bom. Também? Não, tá bom. Acho que vale a pena a gente... É só lembrar os 10 mandamentos, né? É que ele cita aqui como se todo mundo soubesse os 10 mandamentos de cor salteado. Vale a pena você dar uma olhadinha lá nos 10 mandamentos, mas primeiro amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Não terás outros deuses diante de ti. Depois ele fala sobre não usar o nome de Deus em vão. O 4º mandamento é guardará o sábado. O 5º mandamento é honrar pai e mãe. Aí o 6º em diante vai ser não cobiçar a mulher do próximo, não roubar o próximo, não roubarás, não matarás, não... Por aí. Mas esses 5 têm a ver com o outro. Então, obviamente, tem uma estrutura aí. Os 4 primeiros, nitidamente, têm a ver com Deus, e o nome de Deus, e o sábado que Deus deu, e tal. E os outros 5 têm a ver com nós. Daí Jesus resume, né? Os 5 primeiros é o primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o 2º mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo, resumindo os 10 mandamentos em 2. Né? Os 5 primeiros no primeiro e os 5 depois, do 6 em diante, né? Resumido no 2º mandamento de Deus para nós cristãos, que é amar o próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso, nem a mulher do próximo. Nem o boi, nem a vaca, nem a serva, nem o servo, nem alguma coisa que pertence ao teu próximo. Amém. Então, é legal, né, lembrar desses mandamentos e nós estabelecermos bem aqui do que ele está falando, afinal de contas. Mas honrar pai e mãe, ele está mais relacionado com os 4 primeiros, porque o pai e a mãe é uma imagem, a primeira imagem que os filhos têm do próprio Deus. E aí ele vai dizer que quando os filhos não têm respeito pelos pais, não honram os pais, e até denigrem a imagem dos pais, de uma certa forma ele está denegrindo a imagem de Deus. Né? Ele está sendo insubmisso a Deus e tudo. Então, daí aumenta a importância desse ensino. E, mais uma vez, ele vai dizer que os filhos não nascem com essa submissão aos pais, não é inerente a eles. Eles precisam ser ensinados que precisam obedecer, precisam se submeter e precisam honrar os pais. Alguém quer comentar? Oi. Eu nunca tinha pensado por que Jesus só tinha falado de 2 mandamentos. Não. E agora essa sua explicação aí iluminou tudo. Abriu a mente. Otávio também é cultura. Obrigado. Porque realmente é isso, né? Porque eu sempre falei assim, olha, se você... esse contexto foi falado assim, qual mandamento você diz que é o mais importante? Aí ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, e o 2º, amar ao próximo como a si mesmo. Se você amar ao próximo como a si mesmo, e você for verificar os outros mandamentos, você cumpre todos os mandamentos. Verdade. Se amar a Deus e amar ao próximo, você não precisa falar de roubo, de morte, porque você não vai roubar alguém que você ama, você não vai roubar alguém que você não vai matar alguém que você ama. Uhum. Todos os mandamentos acabam se cumprindo. Verdade. Você sabe que essa conclusão eu tenho já há algum tempo já. Já li vários comentaristas, já vários teólogos. Mas o primeiro lugar onde eu li isso, acredite se quiser, foi num livretinho do Paulo Coelho chamado Dom Supremo. Que triste, né? Você vê a que ponto a gente chega quando a gente não conhece a Deus, né? Até Paulo Coelho a gente chega. Ele tinha coisas boas, eu gostava. Até que eu conheci a Bíblia depois, eu falei, não é tão importante assim, mas
é uma forma boa das pessoas conhecerem algumas coisas sobre Deus. Não deixa de ser. Vamos lá, então, seguir aqui. Quem que leu? Você que leu, né, irmão? Não, foi a Dani. A Dani. Ah, tá. Quem quer ler o ponto B? Eu leio. O Léo, por favor. O aviso. Os olhos de quem zomba o pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro o arrancarão, e pelos pintões das águias serão comidos. Olha, que palavra esquisita, né? Quase que a gente vai aqui no... Opa, que imagem é essa? Mas, bom, deve ser os filhotinhos de águia, né? Mas, ó, os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, né? Os corvos do ribeiro vão comer as pessoas aí. É uma maldição aí para quem não obedece aos pais. Também, em outro lugar, vai dizer que os filhos rebeldes eram punidos com apedrejamento. A pessoa, filho rebelde, o que faz com ele? Pedreja até a morte. Aí, ó, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Êxodo 21:15. Pode ler, Léo. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Êxodo 21:17 também. Então, a autoridade dos pais na Bíblia é algo muito sério, né? Eu já presenciei, às vezes, criança pequena, a mãe põe no colo e a criança pega a mão assim, abre a mão assim, pá, na cara da mãe. Aí a menina, ai, não faz isso pra mamãe. E aí a criança dá risada, aí os avós dão risada também, a menina pega e dá outra do outro lado na mãe. Aí, poxa vida, assim... esses valores precisam ser ensinados para os filhos, mas isso não pode, precisa ser repreendido, né? Mesmo os nossos filhos aqui adultos, às vezes a gente faz alguma brincadeira, ou eles fazem alguma brincadeira com a gente, e a gente ainda salienta, ó, tá bom, brincou, entendi que era brincadeira, agora passou isso aqui, a gente não brinca com isso, isso aqui é coisa séria. Continua sendo necessário honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é coisa séria para Deus. Deus leva muito a sério. Eu acho que a gente precisa encontrar formas de passar isso para os nossos filhos, né? É tão engraçado que, enquanto eles são pequenos, a gente vai conseguindo, né, ensinar essas coisas. Agora, o meu de 20 aqui, às vezes, abusa, viu, da boa vontade com a mãe dele, viu? Ele vem com umas brincadeiras que eu falo, menino, eu sou tua mãe, não sou sua amiga. Aí, esse dia eu fui chamar a atenção dele e falou assim... Você tá achando que eu sou suas amigas? Você tá achando que eu sou seu amigo? Ele usa as tem que mesmas tomar palavras. cuidado para não rir na frente, senão vontade de enforcar. O carinha tem 20 anos e fica com umas brincadeiras muito sem graça, né? Então, só que aí é brincadeira, né? Mas a gente ensina a vida inteira ali para ter que aguentar o de 20 com brincadeira. Não vou bater no de 20, né? Dá vontade. São pequenas coisas. Os filhos, a forma como os filhos chamam o papai e a mamãe, os avós. Quando eu vejo, por exemplo, um jovem chamando a mãe pelo nome, eu acho tão estranho. Fulano fala o nome da mãe, assim, fulana. Você fica pensando, quem será a fulana? Aí, o que é? Minha mãe. A minha mãe eu chamo de mãe, a meu pai eu chamo de pai, eu não chamo eles pelo nome. É estranho, é esquisito. E eu acho que tudo que a gente pode ajudar os filhos a ter respeito pelos pais. O pai ajuda o filho a honrar a mãe, quando é Dia das Mães, quando outros eventos, e todos os dias, né? Porque o pai honra a mãe, dá preferência à mãe, a mãe também. Os orientais são campeões nisso, né? Os japoneses, eles até extrapolam, que tem o culto aos antepassados, né? Tem um lado errado de se ter o culto ao antepassado, mas não deixa de ter uma beleza na valorização do mais velho, na valorização, na honra que o mais velho tem, né? Tem aquele filme do Último Samurai, né? Que é muito legal, que fala sobre
o mundo dos orientais, como eles dão valor à honra, a palavra honra. O desenho da Mulan, né, também ela fala muito sobre honra, né? Tem que trazer para sua família honra. A honra para eles é um troço assim muito importante. Isso no mundo oriental era moeda de troca. Honra era moeda de troca. Fala, Rony. Rony, quer falar, Rony? Não quer falar, não? Tá bom. Se tivesse levantado a mão. Tudo bem, vamos falar então sobre a autoridade dos pais e a educação dos filhos. Quem que falta ler? Ou quem gostaria de ler? Já leu, Rony? Leia para nós outros. Ei, eu posso ler, só que a nossa internet está travando muito hoje. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então tá. Então vou ler. A autoridade dos pais e a educação dos filhos. Quando seus filhos forem pequenos, lidere-os com sua autoridade. Quando seus filhos forem adolescentes, lidere-os pelo poder da influência do relacionamento entre vocês. A transição. Continuar? Continue. Da obediência para a submissão. O pacoio, colocar-se sob a liderança de alguém por obrigação, escravos, soldados, crianças. A obrigação impõe um relacionamento autoritário. O potassum, colocar-se sob a liderança de alguém por amor, voluntariamente. O amor estimula relacionamentos de confiança. Vou continuar aqui, não? Até o final, depois. Da obrigação de fazer o que é certo para a responsabilidade. Para a responsabilidade de fazer o que é certo. É porque a letra da Rony é difícil ler. Do dever para o amor. Honra por amor versus honra por obrigação. Isso aí tem aqui as histórias. Princípio-chave. Pode ler. Princípio-chave para Deus, a educação de filhos é uma questão relacionada ao reino. Isso, a ideia então de autoridade e submissão, né? Essa parte que agora que a Rony leu sobre a autoridade dos pais e a educação dos filhos, sobre essa transição, na lição na página 96 tem um gráfico, né? Vendo esse gráfico aqui? Então, está dizendo o seguinte, que quando a criança é novinha, até os 8 anos, você usa mais a sua autoridade, a força da autoridade para guiar a criança. E são estímulos externos, né? E a partir dos 8 anos, ali começa a transitar da força da autoridade para a força da influência, a influência do relacionamento, né? Então, no começo é mais regras, depois passa para princípios. E eu gostei desse resumo que eles fazem aqui na lição, que fica bem interessante. Agora, eu conto uma história que está na página 96, da Whitney, de 10 anos, da Brenda e da Clarissa, de 4 anos. A mulher tem 3 filhos, e 3 filhas. E ela conta que as crianças não queriam compartilhar as coisas. Vocês leram essa lição? Sim. Essa história? Muito boa. E ela teve uma aula que falava, olha, o pai precisa transitar, né? Precisa dar um pouco mais de autonomia para os filhos. E ela falou, não, isso não é possível, isso não é possível, isso não é possível. E aí teve uma ocasião que a filha a do meio, né? É sempre assim, a do meio com a mais velha que dá briga, né? A mais novinha nem aparece na história. Então, a que tinha 7 queria compartilhar com a mais velha, né? Porque a mais velha passa a ser uma espécie de símbolo, é importante para ela, né? Elas estão próximas ali. E aí a mais velha quer, então, a do meio pede bala para a mais velha e pipoca. E a mais velha fala, não vou dar. E aí a mãe
você vai dar assim, obriga ela a dar, e ela vai lá e dá para a irmã a pipoca, com protestos e tal, mas vai lá e compartilha. E aí ela comenta com o professor, fala, e aí, fiz certo? Ele fala, não, você precisa deixar a sua filha a exercitar, né, os princípios. Ela aprendeu já o princípio, que precisa compartilhar. Agora ela precisa decidir isso. Aí no dia seguinte, no domingo, né, depois da lição, a menina quis compartilhar a balinha. E a mais velha, de novo, falou não. Aí ela chamou dessa vez a do meio, né, a Brenda, a mais nova, de 7 anos, falou, olha, se a sua irmã não quiser compartilhar com você, ela tem direito de não compartilhar. Você precisa aprender que ela também tem esse direito. Aí a mais velha, e ela falou assim, vou até ler aqui, né? Se a Whitney não quiser repartir com você, não podemos fazer nada. Deus quer que a atitude de compartilhar venha do coração. Senão, senão não é compartilhamento de verdade. E a Brenda, então, protestou por alguns instantes, do meio, e foi cuidar das coisas e tal. Um pouco mais tarde, a filha de 10 anos, a mais velha, chegou perto e perguntou, tudo bem se eu não compartilhar minhas coisas com ela, mamãe? Foi isso mesmo que você disse? E ela respondeu, foi isso mesmo. Aí a mais velha saiu, a Whitney saiu, mas naquele momento pude ver que algo havia mudado no seu coração. 5 minutos depois, ela generosamente repartiu todas as suas balas com a Brenda. No dia seguinte, eu só ouvi as duas meninas dizendo, posso pegar isso emprestado? Posso brincar com aquilo? Fiquei chocada. Repartir sem serem forçadas era algo desconhecido para minhas filhas e para mim também. E ela estava falando sobre, então, essa experiência de ter deixado, né, que ela decidisse. Aí eu achei legal a menina, né, respondendo aqui. Eu vou ler na página 97, no meio aqui, né? Então eu chamei a Whitney e perguntei, por que você ficou tão disposta a compartilhar assim de repente? E a resposta dela foi, mãe, isso foi o que eu sempre senti, mas você nunca me deixou fazer sem me dizer que eu era obrigada. Eu queria mostrar a você como eu me sentia, mas você nunca me deixou fazer isso sem me forçar. Quero mostrar a você que eu sei como tomar uma decisão certa e fazer as coisas que você e o papai nos ensinam. Então, eu achei muito legal que ela falou assim, finalmente eu tive a oportunidade de demonstrar que eu quero, não por ser obrigado, mas porque eu quero fazer, né? Eu achei muito legal essa explicação sobre a transição, né? Essa transição da autoridade com a influência. Fala, Saul. Tô lembrando dos meninos aqui, né? Por exemplo, aquela vez a gente foi fazer o caso, o primeiro dia do caso que a gente foi fazer aqui, vocês viram como é que eles se comportaram, né? Aí eu fico brigando com eles, corrigindo, não sei o quê, eles faz questão de desobedecer. Tá lembrando essa história aqui. Porque é aquela coisa, né? Quando os pais não estão perto, as crianças parecem que se comportam bem. Dos pais. Aí eu tô lembrando de que às vezes os meninos me surpreendem, igual aconteceu aqui na história. Você vê eles fazendo alguma na rua, assim, alguma coisa, ou então alguém elogiando eles, e você acha às vezes eu acho que os meninos não estão se comportando como eu gostaria, mas às vezes me surpreendem, igual aconteceu aqui na história. Não, é assim mesmo. A gente fica surpreso de como eles tomam decisões corretas, porque aconteceu aquilo que a gente viu na semana passada. Você vai abastecendo a consciência dele com os bons exemplos, e a consciência dele está encharcada do que é certo. Mas às vezes eles querem mostrar para nós que eles têm decisão própria. E como nós mandamos eles fazer tal coisa, aí eles vão mostrar a vontade própria dele, então tem que ser a oposta da nossa. E é isso que vai gerar a rebeldia. Aqui em casa, eu tenho um probleminha com o Otávio Augusto e a Esther, porque quando eu peço para o Otávio Augusto fazer alguma coisa, ele fala, por que você não manda a Esther? E aí fica esse jogo. Aí, quando foi hoje, eu cheguei da igreja e só tinha o prato deles lá, que eles almoçaram. Nenhum dos dois lavaram, né? Aí eu falei assim, Esther, você pode lavar a louça, por favor?
Aí ela, daqui a pouco. Aí ele falou, não, pode deixar, eu lavo. Foi muito engraçado. Porque quando eu mando ele fala, aí ele pede para ele Esther. reage. Só que como eu pedi para ela, ele falou, não, eu lavo. Ai, meu Deus, psicologia ao contrário. Ó, agora sim. Fala, Rony. Eu posso falar? Pode. Então, eu fiquei muito feliz quando os meninos foram para o acampamento, né? Porque na volta o Otávio Augusto elogiou muito e o Otávio Augusto ficou no mesmo quarto que eles, né? Então, assim, eu achei bom porque normalmente a gente fica lá na igreja, não faz, não faz. E quer dizer, eles tiveram as atitudes deles sozinhos lá, né? Então, assim, não sei se foi o tempo todo, mas pelo menos uma boa parte foi com muito elogio. Eu fiquei bem feliz. Mas é uma ótima oportunidade mesmo para eles exercitar o que aprenderam com os pais, longe dos pais, né? A gente ouve boas coisas dos nossos filhos na escola. É normal os professores falam, nossa, seu filho é ótimo, sua filha é excelente. Só que você pensa que eles estão fazendo tudo aquilo porque a professora vai contar para você. Eles estão fazendo aquilo porque tem a pressão do lugar e tal. Mas, na verdade, eles estão fazendo porque eles acham que é certo fazer e eles fazem o que realmente aprenderam o que é certo, né? Então, a psicologia chama de locus de controle. O locus de controle tem a ver com a maturidade da pessoa. Quando a pessoa tem um locus de controle externo, né, quer dizer que ela está sendo influenciada controlada pelo externo, né? A punição, a multa e tal. Quando a pessoa tem um locus de controle interno, é porque ela sabe que o certo deve ser realizado. Então, fazer a motivação correta e o comportamento correto, né? Então, esse aí é o locus de controle que está agora dentro da pessoa. Algum lugar aqui eu notei também na lição, que eu achei bem importante, que conforme você aumenta o nível de mais consciência, você diminui a necessidade de leis. Interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui onde está isso. Sai da autoridade para submissão. A criança entende, né? Já armazenou já toda essa... Otávio, enquanto você procura aí, eu vou te falar uma coisa. Pode falar. Eu acho que foge um pouco do livro, né? Mas me chamou a curiosidade. Ao final aqui da introdução, não, esse aqui é do 6. Quando ele fala assim, palavra-chave, lá no final, daqueles exercícios, daquela leitura que a gente faz inicialmente, né? Ele bota assim, para Deus, a educação de filhos é uma questão relacionada ao reino. E logo no início do capítulo 6, ele fala algo semelhante que me chamou a atenção de cara. Como foram duas coisas... Eu não tinha lido, porque eu leio direto o texto, entendeu? Eu não leio o resumo que a gente faz, né? Onde tem que responder. Eu vou direto para o texto. E logo no início, ele fala dessa questão. Primeiro, apresentar aos pais cristãos... É a primeira coisa que ele tem que fazer, né? Apresentar aos pais cristãos a finalidade que o desenvolvimento moral do caráter tem para o reino. Em nenhum momento ele falou de reino aqui, mas em nenhum momento do capítulo ele fala do reino. Eu sei que foge muito do tema, mas se um dia você puder dar uma pincelada sobre o reino para a gente, seria... Eu estou imaginando que ele está pensando em reino de Deus aqui, né? Do reino de Deus. Mas eu entendi que isso estava ligado a que ele falou, sobre o chamado da gente. Que ele fala logo no início, por que Deus escolheu um povo, para quê? Para que ele fosse revelado por intermédio desse povo. E o que ele faz com isso? Agora nós somos chamados. Então, como é que a gente propaga o reino de Deus? É por isso que ele fala, primeiramente na família da gente, e posteriormente com assim, aquilo que a gente vive na família, a gente leva para fora da família. Sim. E assim você vai propagando o reino de Deus.
Então, eu entendi nesse sentido que você... Tem um comentário desses das notas e referências. Ele fala o que é a igreja. A igreja é uma família de famílias. É um lar de lares. Né? O reino, a igreja é um conjunto de famílias. Né? É um coletivo de famílias. Assim como a vara é um coletivo de porcos, o cardume é um coletivo de peixes, a igreja é um coletivo de famílias. De cristãos, né? Eu gostei disso aqui. Eu achei aqui na página 94, ele fala o seguinte: há centenas de leis que governam o comportamento do homem. Infelizmente, quanto mais a sociedade se afasta da moral bíblica e da motivação intrínseca que a caracteriza, mais dependente ela se torna do controle do comportamento por meios exteriores, mais códigos, mais leis, mais multas e mais penas. Qual é a moral mais elevada? É fazer o certo motivado por uma noção comum a todas as pessoas de respeito mútuo. Quando me submeto à autoridade, atribuo valor ao outro. Estou reconhecendo indiretamente o valor do outro ao refrear minhas motivações egoístas. Eu achei o resumo do capítulo da parte da autoridade, respeito às autoridades, está aqui nessa página 94, nesse último parágrafo. Achei muito pertinente, né? E a lição toda aqui, de um modo geral, eu gostei muito, gostei desse exemplo. E vai continuar falando sobre o respeito às autoridades, né? Depois, respeito aos mais velhos, depois respeito as outras coisas. São mais dois capítulos. Eu acho que na semana que vem a gente consegue juntar esses dois capítulos, de respeito aos mais velhos, respeito pelos colegas, pela propriedade e pela natureza. Eu acho que a gente consegue juntar. Então, convido vocês a lerem esses dois capítulos aqui, tá? Tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8. Que eu acho que dá para a gente seguir com coisa daqui, para ver se a gente abrevia um pouco o curso. O que vocês acham? Isso está além das minhas habilidades no momento. É a Siri está comentando aqui. Obrigado, Siri. Então é só um capítulo agora, Otávio, não dá dois. Além das habilidades. Você no computador? Foi o computador que falou. Não acredito. Ô, Siri xereta. Siri. Tá bom. É isso, aqui a lição é essa. Eu não vejo muito mais o que comentar. Na Bíblia fala muito sobre a questão de educação dos filhos e sobre respeito aos pais e tal, né? Pode falar, alguém quer comentar? Eu ouvi uma voz. Deixa eu aproveitar, então. Ô, Léo. Fala, Léo. Essa psicologia reversa aí. Meu filho estava sofrendo bullying, né, na escola. O César, né, porque ele é magrinho e tal. Aí fui conversar com ele, né? Cara, não vão te chamar de gordo. Você é magro. Você tem que começar a se aceitar. E assim, aí a Paula foi até conversar com a professora, né? Porque os meninos estavam fazendo bullying. Aí eu falei para ele, cara, quando eu te peço para fazer uma coisa aqui em casa, quando eu estou presente, você não faz. Mas quando eu viro as costas, o que é que você faz? Aí ele ficou pensando, né? Aí ele faz justamente isso que a gente viu aqui no livro, né? O inverso, né? Quando eu não estou presente. Beleza, a professora vai chamar a atenção dos seus coleguinhas. A sua professora vai estar o tempo todinho com você? O que você acha que vai acontecer quando a sua professora não estiver presente com seus coleguinhas? Então, assim, você tem que começar a se aceitar do jeito que você é, até porque ser magro não é algo ruim. É algo bom. Quem dera. Isso aí que o Léo falou, eu lembrei do primo do Davi, do Arthur, que ele nasceu 10 dias antes do Davi, o João Gabriel. Acho que o Otávio conheceu ele. Aí a gente foi lá para Catalão, para casa dele, e ele tem 2 dentões na frente, assim, grandes, né? E aí ele pegou e estava falando de alguma coisa lá, não sei o que, sabe, que tem uns dentões assim, não sei o que. E aí tem a ver com isso aí que o Léo está falando, de como a criança se vê, que acho que tem a ver com o contexto aqui
da criação, né? Aí eu achei legal que ele, eu nem lembro o que era, mas ele estava falando alguma coisa de ter 2 dentões e fez o sinal assim como se ele não tivesse os dentões, né? Aí eu peguei falando os dentões igual o seu, assim. Aí ele, não. Aí do tipo assim, igual o Léo falou aí, ele não se vê dentuço. Aí se vier alguém com bullying e ficar falando disso, às vezes ele vai. Aí eu só lembrei dessa história. Falei para ele, no mundo ideal, era bom que isso não acontecesse. Mas a gente não vive no mundo ideal, cara, então... Mas realmente a gente vê que as crianças vão sempre praticar o bullying, o bullying, eu acho exagerado, né? Que é o que realmente que gera muito sofrimento para a criança, né? Aquele reiterado que humilha e tal. Mas eu acho que dentro de existe uma normalidade, vai. As crianças se xingam, as crianças zoam, mas é muito normal, né? O xingo que eu ouço mais são as meninas que reclamam, né? Fulaninha falou que eu sou feia, e vem chorando, né? Falando. Aí eu falo assim, você é feia? Não. Então, por que tá chorando? Você não é feia. Eu não sei por que arruma confusão com essas coisas. Criança também arruma confusão com umas coisas assim, que é muito engraçado. Mais do lado de quem sente do que de quem faz. Eu sofri tanto bullying quando era nova. Eu quase matei, pô. Sobreviveu. Sobrevivi, mas porque naquela época a gente não achava que era bullying, né? Mas já juntou um colégio inteiro. Para me bater, porque o povo me chamava eu tinha os cabelos tingidos. Aí o povo ficava me chamando de loura burra, eu era magra também, né? Seca de 15, não sei o quê. Sofria bullying até, mas aí eu tô viva. Como se diz, em casa, meu pai me chamava de magrela, esqueleto. Pantera cor-de-rosa. Eu também, mesmo, porque como diz o povo, hoje, a geração hoje é Nutella. Meu pai, pantera cor-de-rosa. Meu pai me chamava de muitas coisas. Então, assim, o que os colegas na escola xingavam, eles eram bullying. Eu não tava nem aí em casa, meu pai me chamava de tudo. Claro que beleza. Eu nem ligava pelo que me chamavam, não. Tá bom, a gente levava na brincadeira, né? A gente tem que começar a dar apelido nos filhos para ver se eles não se ofendem na escola. Foi a pedagogia que meu pai me ensinou. Chama você mesmo de magrela, que aí eles ficam... Tudo vai dar certo, né? Deu certo no caso dela, mas ela tem sequelas. Bom, falando aqui, na escola era ele que fazia o bullying lá o professor, os alunos, o salão era um fã. Você era o valentão da história. Deixa eu só falar uma coisa que é importante que pulei aqui. No resumo aparece aquela ideia das palavras gregas lá, da diferença de obediência para submissão, né? Tem na página 98 comenta sobre essa migração de obediência, submissão e honra. Então, obediência é aquele período que nós usamos a força da autoridade para formar o caráter dos filhos. Depois, a submissão é quando eles estão seguindo a nossa influência por vontade própria, né? É uma obediência por amor. E depois a honra é aquele respeito que a gente tem pelos pais. Depois que nós saímos de casa e temos nossa autonomia, não dependemos financeiramente dos pais, aí temos honra pelos pais, um respeito carinhoso e amoroso. E aí ele coloca uma última parte aqui que é uma boa pergunta, né? Se os seus filhos vão te honrar por obrigação ou por amor, por vontade própria, e que você que escolhe isso tenha muito a ver com esse momento que você está vivendo agora de criar o filho. E eu achei bastante pertinente. Bem legal essa última parte aqui sobre essa migração, né, de obediência e honra. Tem um filme que eu gosto muito chamado O Presente. O Presente. Acho que tinha no Netflix ou eu vi em algum outro lugar, mas se você procurar, se for para assistir no YouTube, vai ser baratinho. Deve ter num desses streamings aí de vídeo. Chama O Presente.
E é interessante que é um rapazinho rico, que ele herda uma fortuna enorme de um cara muito rico, mas para ele receber aquela fortuna, aquela herança, ele tem que aprender certas coisas, certos valores morais, que o avô fala para ele, deixa fitas, deixa vídeos, pequenos vídeos, orientando ele como que ele vai fazer para receber a herança, né? Então, os primeiros vídeos ele vai seguindo sem querer fazer, faz de qualquer jeito, assim, mas aos poucos ele vai vendo que aqueles presentes que o avô fala para ele, ele fala, isso aqui é da minha herança, não são regras para você herdar, mas são presentes que eu te dou. Aí ele dá o presente do trabalho, o presente da amizade, e é muito legal. Que no final ele está fazendo já por vontade própria, já não faz mais porque é imposto para ele. Ele já recebe a herança e ainda assim ele continua seguindo os passos do avô, já ele já não está mais obedecendo. Então, eu achei que esse filme é um ótimo exemplo de como transicionar entre a obediência obrigatória e a obediência intrínseca, sabe? A obediência por motivação própria. E é um bom programa. Se vocês não assistiram, quem não assistiu, é um baita filme, é emocionante. Eu acabei de mandar aí no grupo. Ah, legal. Tá bom. Pronto. O presente, eu gosto muito. Depois vocês assistem e me falam se gostaram. Tá bom, vamos terminar com uma oração hoje. Tá bem? O André pode nos dirigir uma oração? Vamos orar pela família do Emilson, né? A Michelle mandou um pedido de oração aqui. Isso, eu ia falar do meu tio. Isso, pode falar, Mi. Meu tio, ele tá com câncer praticamente terminal, né? Tá com metástase já descobriu há um mês. Aí hoje eu fui lá visitá-lo, ele tá bem fraquinho, sabe? E ele se reconciliou, ele tem 60 anos. 65, desculpa, 65, 60 é meu pai. Aí ele se reconciliou com Deus no Rio de Janeiro, que as filhas dele moram lá, né? Aí, só que ele não é batizado. Eu até falei, gente, vamos batizar ele. Só que aí eles falaram assim, não tem necessidade, né? Porque ele tá já nesse estado, assim, só dele já ter se reconciliado com Deus, crer em Deus. Tá bom. Né? Porque Deus vai fazer a vontade bem ruimzinho mesmo, mas ele tá sentindo muita dor e ele ficou, minha tia disse que hoje ele passou o dia todo ruim. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, sua sobrinha é mais linda, que ele já tá tendo até problema de vista, né, nos olhos, não tá sentindo, vendo tudo embaçado, tudo. Aí ele reconheceu a minha voz, viu que era eu, aí falei, sua sobrinha é mais linda, tal. Aí ele ficou todo animadinho, comeu. Aí até falei, minha tia falou, Michelle, volta mais vezes que ele ficou animado. Eu pedi oração mais para as dores dele mesmo, né? Que Deus diminua aí o sofrimento dele, né? E que bom que ele se reconciliou com Deus, com a igreja. Se ele tiver a oportunidade de ser batizado, não diga para as pessoas que não é necessário, não. Eu acho que se ele puder, vai ser bom. Eu também acho, mas também não impor isso, não vou forçar isso para ninguém, mas se ele quiser ser batizado e houver condições, também não deixem as pessoas proibirem ele, não, entendeu? Impedir ele, não. Vamos levar uma piscina de plástico e batizar. Tá bom, gente, olha, vamos orar pela família do Emilson, pelo tio da Michelle. Qual é o nome dele, Michelle? Macedo. Tá bom. André, pode nos dirigir nessa oração? Vamos orar por nossas autoridades também. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, por videoconferência, para aprender, Senhor, como educar os filhos à sua maneira, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque a cada sábado, Senhor, aprendemos um pouco mais, ó Deus, de como conduzir os nossos filhos, ó Pai, de como aprender a lidar com eles, ó Pai.
de como colocar em prática, Senhor, tudo que estamos vendo em teoria. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Senhor, obrigada pela aula de hoje. Te peço, ó Pai, agora, em nome de Jesus, seja com o tio da Michele, o Senhor Macedo, ó Pai, cuidando dele, Senhor, aliviando esse sofrimento, tirando as dores, ó Pai. Obrigado a Deus porque ele se reconciliou contigo, Senhor. Isso é uma grande bênção, Pai. Nós te louvamos por isso. Te peço também, Senhor, pela família do Emilson, ó Deus, pelo Emilson, Senhor. Seja com eles, ó Pai, os confortando, dando consolo. Só o seu Espírito Santo pode, ó Deus. Te peço também, Senhor, pelo nosso querido Bolão. O Senhor esteja lá, ó Pai, restaurando a saúde deles, Senhor. Ó Deus, quanta luta, quase 2 meses, Senhor. Esteja lá fortalecendo a Lena, os meninos, fortificando, Senhor, para que eles não percam a fé, Senhor. Que nós cremos, ó Deus, que o Bolão sairá de lá totalmente recuperado. Deus, te peço pelos enfermos, Senhor, os enfermos da igreja, daquela lista, ó Pai. Não vou elencar todos aqui, Senhor, mas te peço, Senhor, pelas doenças físicas, pelas doenças emocionais. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor também tem nos tratado aqui em casa, ó Deus, de todas as nossas dificuldades nesse período de quarentena. Obrigado, Pai. Obrigada por essa oportunidade. E te peço, Senhor, que estenda, ó Deus, estenda essa cura, estenda esse conforto, esse consolo às demais famílias, Senhor, que estão com medo, as pessoas que estão tristes, estão deprimidas, ansiosas, angustiadas. Ó Deus, obrigada, Senhor, por essa igreja, Senhor. Obrigada porque nós podemos contar uns com os outros. Obrigada, Senhor, pela internet. Obrigada por esses cultos online, por esses estudos, Senhor. Como tem sido bênção nas nossas vidas e creio que nas vidas de muitos irmãos. Obrigada, Senhor, mais uma vez por essa noite. Te peço, Senhor, esteja também com o Alexandre lá no Rio de Janeiro, Senhor. O traga em paz, ó Pai, na viagem, ó Deus. Esteja também dando consolo à família dele. Senhor, te agradeço também, ó Pai, pela campanha que fizemos na igreja. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar ajudando pessoas, ó Deus, pessoas que estão em condições difíceis nesse momento em que o país atravessa. Te peço pelas autoridades, Senhor, do nosso país, ó Deus, pelo nosso presidente, pelo chefe de Estado, Senhor. Dê sabedoria, ó Pai, dê sabedoria a ele, é o que nós te pedimos, ó Deus. Ó, te agradeço também por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor. Muito bom, gente. Eu esqueci alguém. A Michelle chegou. Eu esqueci. A Milana também. Como o pessoal falou aí, vai diminuir a população de loiras no Brasil grandemente. Com a quarentena. É você mesmo. Michele, você chegou só pro print, foi? Foi, cheguei só pra foto. Vou tirar a nossa foto. Se alguém for tirar, avisa pra gente. Vamos lá, digam X. Olhem para os olhos das lentes das câmeras. Deixa eu ver se deu certo. Não sei se deu certo. Peraí, gente. Lindo! No meu computador aqui eu tô... Otávio não estava pronto. Vamos lá, de novo. Michele, seu celular tá ligado. Aí, foi. Eu acho que foi. Foi. Tá aí, ó. Foi. Tá aí aonde, amor? Não, o barulhinho fez. Vou tentar tirar outro, tá? Uma vez, atenção, digam X. Aí, olha lá. Agora foi. Agora eu sei que foi. Aquela hora eu acho que foi também, mas agora tenho certeza. Pronto, já vou mandar para vocês no Zap Zap. Só que a Michelle saiu um pouco. Saiu ali um... Vamos tentar de novo. Agora com a Michelle sem ser burro. Cadê ela? De novo? Peraí que eu vou passar um perfume. Passar perfume. Atenção, digam X e... Ai, caramba. Não deu certo. Peraí. Peraí. Não for, fala. André já tirou, né? Agora, vai. Danado. Aí. Aí, foi. Ouviram o clique? Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Boa noite.
Vai, gente. Tchau. Grande abraço.